noite, amigos assombrados do estado. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Relato esse que vai deixar vocês pensando: será que você teria coragem de casar com uma pessoa que vira essa criatura? Qual os riscos que você corre morando junto com uma pessoa que vira isso? Então, não perca esse relato. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que continuem se inscrevendo no canal, deixando o like de vocês, compartilhando os vídeos nas redes sociais, para ajudar o canal a ser divulgado. E lembrando a vocês que vocês têm que hypar o vídeo para ajudar o canal, tá certo? E também incentivar a gente a continuar aqui contando esse tipo de relato que eu vou contar hoje para vocês, tá certo? Você também pode deixar a pergunta sua para a próxima live nesse vídeo, tá certo? Que vai ao ar daqui a pouco, tá certo? Mas vamos ao relato de hoje. O relato de hoje foi enviado para mim por Mônica, a pedido da sua avó, Dona Severina. Ambas são natural de Alagoas. E segundo Dona Severina, no ano de 1952, ela morava próximo a um engenho chamado Marrecas, no município de Maragogi. Esse local, Maragogi, no século XVIII ele era um povoado chamado de Camelo. Depois passou a ser chamado de Isabel. Depois levou o nome do município de Maragogi. Então esse engenho Marrecas era um engenho muito famoso na região, forte no plantio da cana de açúcar, era assim. Na época, o engenho estava em pleno funcionamento, eles contratavam muita gente, tinha também pessoas que moravam lá, e também muita mão de obra era contratada, era assim. Então, segundo Dona Severina, eles moravam próximo ao engenho. Chegou a trabalhar várias vezes, também no engenho, segundo ela. Mas, próximo da sua casa, morava um casal. Dona Selma e um homem chamado José. Esse casal tinha 3 filhos homens e uma filha moça, com aproximadamente 17 anos por aí, era assim. Essa moça era uma moça muito bonita, segundo ela. E o que acontecia? Várias pessoas, vários pretendentes pediam a mão dela em casamento, mas ninguém sabia por quê. Até pessoas afeiçoadas de dinheiro faziam o pedido, mas por algum motivo o pai e a mãe não aceitavam, ela também não queria. Na época o povo achava que a moça era macho e fêmea. Eles falavam isso. Hoje em dia, né, o que a gente fala, sem racismo nenhum, né, as pessoas dizem que a pessoa é sapatão, essas coisas. Eles chamam macho e fêmea no Nordeste. Isso aí é macho e fêmea, mulher macho, eles falam, né? Então, por algum motivo essa moça não queria saber de ninguém. Mas segundo ela, no ano de 1954, por ironia do destino, um rapaz apareceu lá. O cara era ventoso, nem fala a pessoa. Um rapaz bonito. O bicho tinha um cabelo meio vermelho assim, né? Os olhos um verde bem claro. Era pintoso. Então, ela começou a puxar pelo menos assunto com ele. E com o tempo, né? O rapaz pediu a ela para namorar. O pai desse moço não morava ali. Então o pai dela exigiu que ele fosse buscar o seu pai para ele conhecer e fazer o pedido da mão dela em namoro. Morava afastado. Então começaram a namorar. Segundo Dona Severina, após um tempo de namoro, 1 ano e pouco, mais ou menos para 2 anos, resolveram casar. E fizeram a festa de casamento, foi assim. Mas segundo ela, o casamento não durou muito tempo.
segundo ela, não passou de dois anos e pouco, vieram a separar. Tempos depois dessa separação, ela continuava dentro da casa dos pais. Ninguém sabia o porquê daquilo. Mas com o tempo, surgiu uns boatos estranhos. Os boatos da época, que segundo o pessoal, foi a família do rapaz que falou, que ela, assim que ele casou com ela, tinha algumas vezes por semana, talvez uma ou duas, em que ela dizia que ia para a casa da sua mãe e não voltava para dormir. Por algumas vezes, o rapaz foi parar na casa da família dela, do pai e da mãe, à noite procurar ela. Ou começando a escurecer, ela estava lá. Não, mas daqui a pouco eu vou. Não, vou te esperar. Mas ela dizia, não, pode ir andando que daqui a pouco o pai me leva. Não vinha para casa. Era assim. Então, às vezes o rapaz até retornava durante a noite. E o pai dizia, ela já está até dormindo. Amanhã ela vai. Uma situação complicada para quem estava casado, né? Então, esse rapaz, por diversas vezes, aconteceu isso. E ali começaram as discussões entre os dois. Porque essa ida para a casa da mãe e não voltava, começou a dar problema. Evidentemente que qualquer marido faria isso, né? Vindo a acontecer dele se separar. Mas o motivo de verdade por qual esse rapaz se separou, tempos depois, que essa moça desapareceu de lá, depois que começaram os boatos rodar, né, dos moradores da época, começaram a falar que havia uma pessoa virando bicho naquela região. O problema era que não era na região da fazenda Marrecas. Era na região onde o rapaz morava. Era assim. Começou esses boatos. E o povo começou a ficar assombrado com as histórias. E pessoas já tinham encontrado um tal animal na rua, que ao encontrar as pessoas, ele fazia questão de ir até a pessoa. Ele ia até perto. Quando ele chegava perto, ele ia com a intenção de atacar a pessoa. Mas quando ele chegava perto, parece que ele olhava e via que não era quem ele estava procurando. E ele não atacava, corria. Era assim. Corria para os matos e ia embora, dando passagem às pessoas que estavam na estrada. Tinha gente que se perdeu no meio do mundo, das carreiras que dava com medo dessa criatura. Os boatos surgiram assim. Mas de verdade o que aconteceu, segundo Dona Severino, que foi relatado depois que a família dela foi embora, foi que ela estaria virando bicho, essa moça. E a pessoa que ela encontrava na rua, ela achava que era ele, ela estaria perseguindo esse rapaz, com o intuito de atacá-lo pelos boatos que surgiu. Porque segundo o rapaz, numa dessas noites que ela resolveu ir para a casa do pai, a boquinha da noite, ele disse, hoje você não vai. Parece que ele tinha trancado a porta da casa onde eles moravam. O problema foi que, segundo esse rapaz falou, e numa noite ela tinha dito que ia para a casa do pai e ele convenceu ela a não ir, disse, não vai não. Então, o que aconteceu? Pediu que ela não fosse e acabou trancando a porta da casa, que eram umas portas seguras de madeira. Foi a pior coisa que ele já fez na vida dele, segundo o que esse rapaz contou para as pessoas. Segundo ele, nessa noite, ele disse que o inferno na terra aconteceu dentro da casa dele. Uma coisa que jamais ele imaginou que acontecesse, aconteceu. Segundo ele, por volta de mais ou menos umas 10 e pouca da noite, ele já estava dormindo, porque no interior as pessoas dormem cedo. E o que aconteceu? Ele procurou ela na cama, passou a mão no escuro para ver se encontrava ela e não viu ela. Então ele levantou no escuro e se dirigiu até a cozinha ou a sala, mas o que ele se deparou
dentro de um outro quarto da casa, o que ele escutou dentro do outro quarto da casa, não era nada bom, segundo ele. Um barulho de causar pavor em qualquer ser humano, uma espécie de um rosnado esquisito e uma respiração ofegante, vinha de dentro do outro quarto. Era um animal grande que estava ali dentro. Então, segundo ele, tomado pelo medo muito grande, ele perguntou: Marina, você está onde? A resposta foi um rosnado. Rosnado de quem dizia: não venha até aqui. Não passe de onde você está. A resposta foi essa. Uma espécie de um rosnado, como se fosse atacar. Você conhece o rosnado do cachorro quando ele: eu vou atacar. Assim foi a sensação que ele sentiu. Então, ele tornou perguntar de novo, outra vez. Dessa vez, um rosnado e umas pisadas estranhas ele viu, vindo na direção da porta do quarto. Quando ele olhou, 2 olhos grandes vermelhos brotaram no escuro. A altura passava a dele. Algo estava ali e era grande, segundo ele. Ele disse: Marina, é você? Outra vez a resposta foi um rosnado mais feio do mundo. Rapidamente, esse rapaz bateu a porta do quarto onde ele estava e trancou. E esse animal ficou andando para lá e para cá dentro de casa. Ele via quando ele passava perto da porta do quarto, para lá e para cá, andando que nem gente dentro de casa, fazendo uma espécie de barulho que vocês não imaginam. O barulho que esse animal fazia. Segundo esse rapaz, isso só parou por volta de 4 e pouca da manhã, quando ele viu que um silêncio grande tomou conta da casa. Ele não escutava mais nada, barulho nenhum. Quando o dia clareou totalmente, ele chamou ela pelo nome e ela respondeu, e era a voz dela. Ele abriu a porta do quarto e disse: você estava onde? Ela disse: aqui, o tempo todo. Ele disse: aquilo era você? Ela foi obrigada a confessar, dizendo que era. Na mesma hora, ele pegou as coisas que ele tinha, as roupas, e seguiu para a casa do pai dele. E disse: eu não quero ver você mais na minha frente. Por que você não me falou que você era uma coisa dessa? Seguiu para a casa do pai dele. Provavelmente, ele disse que para não ele dar com a língua nos dentes, ela passou a persegui-lo. Por isso que o pessoal da região onde ele morava tinha encontrado esse tal animal diversas vezes. Ele sabia que estava à procura dele. E depois que isso foi relatado a seus familiares, seu pai começou a... Quando saía, ou ele saía armado. Ele, sempre acompanhado de mais um ou 2 primos que tinha, tudo armado. Sabendo que ele estava andando armado, pois a fama, as notícias se espalharam, a família dela foi embora do local. Mas a família desse rapaz só teve paz, eles só tiveram sossego quando também se mudaram da região, sem dar notícia a ninguém para onde tinha ido, com medo desse tal animal ir atrás dele e perseguir, para ele não espalhar o que de fato acontecia naquela família. E você? Você ficaria morando num lugar desse? Com uma criatura dessa atrás de você? Te perseguindo? Você teria coragem? Eu teria procurado pelo menos me mudar para o Japão, talvez, do outro lado do mundo. Quanto mais ficar na região. E você? Faria o quê? Boa noite, amigos assombrados e assustados.